Graças, paz, amados irmãos do Papo Mais Que Reto, Pastor Ronaldo, da Congregação Presbiteriana Monte Moriá. Estamos situados na Avenida Pasté 631, no Carlito Pamplona, mais próximo da Leste-Oeste, né? Nós queremos, nesta manhã, dia 21, estar trazendo aqui uma mensagem, né? Sabemos que este mês é um mês festivo, onde nós cristãos temos muitas razões para estarmos celebrando algumas festividades do calendário litúrgico, e uma delas que eu vou hoje comentar, não é? Até porque dia 25 já está aí muito próximo, será domingo. E o Papo Mais Que Reto, geralmente nós gravamos na semana que se inicia no domingo, e com certeza próxima semana vai ser muito corrida. Isso não quer dizer que eu não vá gravar, né, a mensagem do domingo, dia 25, né, onde comemoramos o Natal do Senhor, né? Eu quero, antes de mais nada, continuar a te pedir que deixe seu like aqui mesmo no nosso canal do YouTuber, com a finalidade do YouTuber poder também propagar mais estes vídeos que nós gravamos, ampliar para mais gente, né, o que nós gravamos. Até porque as mensagens que nós trazemos aqui tem por finalidade de edificar a quem escuta e a quem também transmite, porque se não me edifica, com certeza dificilmente edificará você, não é verdade? Então, deixa o teu like no próprio canal do YouTube. Apesar de eu postar muitas vezes no Facebook, no Instagram e outros meios, Telegram, né, estas mensagens, o importante é você no YouTube, já que é o nosso canal, né, para que tenha uma amplitude maior. O importante é você, nele próprio, dar o seu joinha, né, fazer o seu comentário também. Faça seu comentário, é importante. Com certeza, olhando o teu comentário, eu irei responder, caso você queira ou pergunte ou deseje comentar alguma coisa de importância, né? E tudo que nós comentamos é de importância, a verdade é essa. Mas vamos lá, gente boa. Hoje, dia 21 de dezembro, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho escrito segundo Mateus, capítulo 1, dos versículos de 18 a 25. Mateus, capítulo 1, dos versículos de 18 ao 25. Vamos ler? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que estivesse antes coabitada, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo de infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio dos profetas. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Até aqui. Vamos lá, né? Vamos aqui trazer uma breve introdução, espero que seja breve mesmo. Queridos, a providência de Deus sempre esteve presente na história da humanidade.
e principalmente na história do povo dele, né? Povo hebreu. Vamos nos lembrar, hebreu é a nacionalidade, judeu é a religião, né? A religião judaica. E Mateus aqui nos traz algumas informações para entendermos melhor a manifestação de Deus na vida do seu povo. Lembrando que a igreja do Senhor é o novo Israel, ou como muitos dizem, né, o Israel espiritual. Afinal, este Israel espiritual é o povo escolhido de Deus, povo de todos os tempos, de todas as nações, de todos os lugares. Se antes o judaísmo era uma religião nacional, né, ou nacionalista, hoje Israel ela tem uma amplitude maior. A igreja ela se torna um lugar acolhedor destes descendentes espiritualmente da escolha do Senhor. E a igreja é um lugar, é a arca do Senhor, aonde congrega este povo de Deus. No entanto, eu quero aqui ficar te convidando ou te pedindo para que você esteja atento a alguns sinais na leitura que nós fizemos, para que assim você entenda melhor a manifestação de Deus, a presença de Deus em todos os tempos, em todas as épocas na história do povo dele. Então vamos estar atentos, amém? Eu acredito que já deu tempo você buscar a sua Bíblia e com certeza você vai reler comigo, né, os versículos que eu te pedi para que leia comigo. Você me dá esse privilégio, esse prazer? Com certeza você me dará, né? Então vamos reler o versículo 18, então diz assim, lá onde nós começamos, escolhemos como perícope para a mensagem. Assim está escrito no Evangelho escrito segundo Mateus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito. É isto mesmo. Nós vivemos numa sociedade que nos dias de hoje diz que tudo é ciência, tudo deve ser olhado pelo viés da ciência. Ciências. A ciência, apesar dela ter nos seus diversos campos a sua autonomia, né? Estas mesmas ciências, muitas vezes, à luz do ceticismo, convida para que a pessoa veja também com um olhar cético, questionador. Mas eu quero dizer que nós primamos pela fé. E muitas vezes, à luz da fé, a ciência jamais irá responder os acontecimentos sem respostas por ele acontecerem. E o nascimento de Jesus, através daquela jovem menina, jovem mulher, que estava prometida a José, muitos dos estudiosos, dos teólogos, dos historicistas bíblicos, teológicos, né, patrísticos, irão afirmar que Maria, assim como ainda hoje muitas vezes acontece no Oriente Médio, é tradição de um povo, é tradição deles, né? Ainda permanece as promessas de casamentos, acordos feitos muitas vezes quando o menino ou a menina dos casais diferentes, né, estão para nascer, os pais são amigos, então firmam acordos.
A Bíblia diz que Maria estava prometida a José. Maria estava prometida a José. E sem que José tivesse mantido ou já coabitasse com ela para manter uma relação íntima entre um casal, homem e mulher, sem que tivesse acontecido este ato, ela achou-se grávida. Eu quero aqui te pedir que você olhe, não com um olhar de questionamento, porque na sua vida, com certeza, muitas coisas acontecem, você não questiona. E se você fosse questionar, você não saberia dizer como aconteceu. Não estou aqui querendo colocar panos frios em águas quentes ou mornas, não. Mas eu quero te pedir que você olhe à luz da fé, do impossível, daquele que é criador do céu e da terra, somos criacionistas, daquele que, quando criou todas as coisas, coroou as obras de suas mãos com a criação do homem, e fez o homem do barro, alguns dizem do pó da terra, e soprando nas narinas deu-lhes vida, uma eterna vida. Eu quero que você olhe à luz deste que acredita que Deus é criador e que tem poder. Porque as ciências hoje, meus queridos, não estamos aqui reprovando, ao contrário, nós sempre afirmamos estas verdades, que geralmente a ciência acadêmica, assim como a teologia também é uma ciência acadêmica, né? Ela tenta compreender as manifestações divinas no meio, no nosso meio, no meio do povo, no meio da raça humana. Mas eu quero que você veja à luz da fé. Não é porque você está vendo a luz da fé que você está desprezando a razão de forma alguma, mas eu quero que você saiba que o Deus que criou o homem, que criou a natureza, que criou todas as coisas, Ele também é o mesmo Deus que teve poder, que tem poder, e assim fez, para gerar no ventre da bendita Virgem Maria a Jesus, o Cristo, aquele que nós chamamos o Cristo de Deus. Jesus, Ele, não sabemos como. Eu sempre brinco com a igreja, eu digo o seguinte: espero para quando você chegar lá, você vai perguntar a Deus. E se Deus quiser lhe responder, Ele vai lhe responder. Ele não vai deixar de ser Deus se não quiser lhe responder. Mas com certeza Ele te responderá. Mas espere para quando você chegar lá e perguntar a Ele. Não me pergunte, queridos, como é que Deus engravidou no ventre da bendita Virgem Maria o Cristo de Deus, o Cristo dele, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aquele que vai estar presente, não mais pela promessa, apenas pela promessa, mas encarnando a promessa de Deus feita pelos profetas. E o texto aqui está dizendo que Maria achava-se grávida pelo Espírito. Eu acho bonito que aqui o Evangelho de Mateus nos apresenta as três pessoas da Santíssima Trindade: o Pai, Criador, o Filho, o Redentor, e o Espírito Santo, o Consolador, aquele que veio consolar o povo de Deus, aqueles que estavam sem perspectiva de vida, sem ter por eles mesmos o que ofertar ao próprio povo, que viviam tempos difíceis, tempos de perseguição, onde havia uma carta que dava autonomia aos soldados para o recenseamento, matar todos os filhos, todas as crianças machos,
de 3 anos abaixo. Viviam as suas perseguições e os seus dilemas também. O decreto de Herodes para assim fazer, para que o Consolador não trouxesse, não encarnasse o Filho de Deus no ventre da bendita Virgem Maria, e não encarnasse aquele que foi prometido até mesmo pelos profetas. Mas Maria achou-se grávida. Ela achou-se grávida do Filho de Deus. Segundo, queridos, eu quero aqui que você possa estar tentando conosco lá no verso 21, onde diz: ela dará luz e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Nesses dias alguém me perguntou: Jesus veio para uma militância política do jeito dele, do tempo dele, da época dele, e para vindicar questões do sofrimento que a nação passava até então, as dificuldades. Eu quero dizer, olha, querido, querida irmã, com todo o amor que sentimos a você, com todo o amor que sentimos a vocês, Jesus, ele veio muito mais do que para uma manifestação política, social da época. O que eles viviam socialmente era consequência do pecado. Porque o texto ele é muito claro, diz que Jesus, Maria daria o nome, José daria o nome daquela criança de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados. Não existem apenas pecados capitais, pecados sociais, não. Existem pecados que matou a criação, maculou a criação de Deus lá no Éden. A desobediência. O pecado, obviamente que existem os pecados sociais que são consequências daquele pecado que você gera em você mesmo, por você mesmo, que você ama. De coração você ama o pecado que você pratica. E eu gosto da síntese dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, quando ele nos apresenta a Deus como único Senhor, ele está dizendo: não seja idólatra. Não existem outros deuses. Quando ele diz assim, não mate, ele está dizendo que nós não somos senhores para tirar a vida daqueles que têm vida, porque o autor e consumador da vida, que é Deus, o Criador, somente Ele pode tirar a vida de quem quer que seja. Porque nós somos obras da mão dele, fomos criados para a glória, louvor, honra dele. Quando a Bíblia diz não furtará, não é apenas por uma questão social de não tirar algo que o trabalhador trabalhou com o seu penoso suor, ganhou, adquiriu. Vai muito mais além. É você se apropriar de algo que não te pertence. Quando a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe, está lá nos 10 mandamentos. Não é apenas por uma questão de respeito, eu tenho de respeitar aquele que me gerou. Não, vai muito mais além, também porque nossos pais. Mas, sobretudo, porque se você não sabe respeitar seu pai que você vê, aquele que, seu pai e sua mãe, aqueles que lhe geraram, quanto mais você irá respeitar o divino, aquele que você não consegue enxergar com os seus próprios olhos. O texto
escrito segundo Mateus, diz que, lá no verso 21, que o nome dele seria Jesus, porque ele salvaria o povo de Deus dos seus pecados. Pecados que nós herdamos desde o Éden. Quando eu digo herdamos, eu falo sempre isso aos meus irmãos, né? Mesmo quando ensinava teologia, eu sempre colocava, nós estávamos potencialmente, sem antes existirmos, nós não existíamos ainda como pessoas, ali naquele momento que Deus faz Adão e Eva, mas estávamos lá potencialmente em Adão e Eva. Todas as raças, todas as gerações, de todos os tempos, de todas as épocas, estávamos lá em Adão e Eva. E Adão e Eva nos legaram o pecado original. Mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Eu quero que você ainda aqui no versículo 21, você enxergue a misericórdia de Deus. O Filho de Deus encarnaria e teria o nome de Jesus. O Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade Santíssima, encarnaria no seio da bendita Virgem Maria e teria o nome de Jesus, porque ele salvaria o povo dele dos seus pecados. Que belo, nosso Deus também é misericordioso. Olhemos para a eternidade com o olhar da misericórdia de Deus. Porque se não fosse ele, com certeza, o outro caminho estava já no nosso caminho. Redundância, né, pastor Ronaldo? Mas é verdade. O outro caminho, me refiro ao inferno, já estaria no caminho de cada alma, de cada ser, de cada pecador. E terceiro, eu quero que você olhe lá no verso 23, onde diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eu comecei falando que hoje nós iríamos falar sobre a providência de Deus. Desde o início que eu estou aqui falando da providência de Deus. Dará luz a um filho e será chamado pelo nome de Emanuel. Nós temos aqui, né, Jesus e o Cristo, né, que é a missão. Christos, do grego, né, se refere à missão de Jesus, de Salvador. Jesus, ele é o Salvador, mas também ele é o Deus conosco. Se os profetas, eles conseguiram enxergar a presença de Deus na história, Deus que escreveu a história, que fez a história e que está presente na história, mas que eles apenas sabiam pela promessa cujos profetas eles manifestavam, promessas do próprio Pai, Deus Pai. Agora esta promessa de Jesus, ela não é mais promessa. Ela agora é a promessa encarnada, ou a encarnação da promessa de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Muitos dizem, Deus não se preocupa mais com nada, Deus não está mais no meio da nossa história, Deus já se aborreceu da nossa história, Deus já olha tudo como perdido. À luz da razão humana, pode até pensar, e poderia até ter sido desta maneira. Entretanto, e no entanto, Deus nunca se ausentou da nossa história e jamais se ausentará da nossa história. Porque nós somos o povo escolhido dele. Nós somos o povo que ele mesmo escolheu para que pudéssemos e possamos caminhar com leveza
confiante nele, de que ele não se arrependeu e destruiu ou destruirá a raça humana só por destruir, ou que ele tenha o desejo de destruir. Não. Sabemos que um dia Deus irá purificar este local e tudo voltará a ser o que era antes. Cremos assim. Por sinal, na escola bíblica dominical, neste ano de 2020, aliás, no ano de 2020, 19 para 2020, quando chegou a pandemia, nós tínhamos estudado até sobre este assunto. Deus purificará e tudo voltará a ser o que era antes. Deus então terá enxugado de nossos olhos, de nossa face, as lágrimas. Deus tirará de nosso coração a saudade, a tristeza. Até a maldade não existirá mais, porque Deus, Ele mesmo, terá feito isto. É o já e o ainda não. O agora e o ainda não. Nós iremos contemplar estas verdades. Mas o texto ele é muito claro quando diz que Deus estaria ou estará conosco. Eu quero neste momento, nesta ocasião, estou gravando agora pela manhã, talvez 9h30 já. Eu te peço que você olhe à luz da fé. Não olhe à luz do ceticismo acadêmico, daquele olhar que já se afastou das possibilidades, já se esqueceu. Muitos deles já tentaram até matar Deus. Muitos deles até mesmo já tentaram e tentam tirar Deus da nossa história, eu sempre digo, da nossa agenda, que nós enxergamos à luz da fé. Muitos tentam fazer isso, mas eu peço, olhe a luz da fé, olhe a luz daquilo que Deus põe no teu coração, porque para Deus nada é impossível, Ele está presente agora. Jesus esteve no meio, não apenas o Jesus histórico, no meio da raça humana. Ele não esteve presente apenas ao ponto de um recenseamento ter dito que existia um homem com o nome de Jesus, apesar de naquela época terem muitos que se chamavam Jesus, mas não era o Cristo. Mas Jesus Cristo esteve no meio da raça humana como pessoa humana, não apenas como figura humana, mas como pessoa humana. Não herdou os nossos pecados, mas esteve presente. Assim como está presente nos nossos dias, ainda hoje, e que nós contemplamos a presença dele à luz do olhar espiritual, dos olhos espirituais. As nossas lâmpadas conseguem enxergar Jesus, porque Ele está conosco, dentro de cada um de nós, porque Ele habita em nós. Nós somos templo, morada do Espírito Santo. Aquele que Ele prometeu que enviaria para não estarmos órfãos. Aquele que iria ser o nosso suporte. Aquele que iria ser o nosso sustentador quando nós pendêssemos para algum dos lados com o sentido de cair. Ele não deixaria e não deixa nós cairmos. Olhe para Jesus nessa perspectiva, que Ele está presente na nossa história. Ele não se ausentou, Ele continua conosco. Ele é o Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Promessa dele: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Veja a luz da esperança, da certa esperança. Eu quero encerrar, querido, dizendo: o nosso Deus, Ele pensou tudo milimetricamente. Ele escreveu a nossa história e não desprezou a nossa história. Ele é o Deus que está presente conosco. Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido através da sua vida, do seu testemunho, que você pode dar a todas as pessoas. E, sobretudo, quando você vive e que as pessoas notam que algo diferente está próximo, perto deles, que é você, porque você olha com a perspectiva da fé em Jesus. Que Deus seja louvado. Natal está vindo aí, dia 25, iremos celebrar
Você é nosso convidado. Dia 25 aí está conosco. Na Igreja Presbiteriana Monte Moriá, Avenida Pasteur 631. O culto ocorrerá às 18h30. Estaremos nos lembrando, né? Nos lembrando do Natal do Senhor, do nascimento do Senhor. Iremos falar sobre o nascimento do Senhor e o bem que Ele nos faz por ter nascido. Porque Ele nos deu vida e vida eterna. Deus seja louvado. Pastor Ronaldo, não se esqueça, estas mensagens, muitas delas curtas, outras delongadas, é para a maior glória, honra, louvor do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo Papo Mais Que Reto.